Olá, paz seja com todos. Estamos aqui hoje no 35º dia do jejum edificando o templo. Glória a Deus, chegamos até aqui, uma grande bênção. O Senhor tem nos abençoado. Cada dia, cada ministração tem sido uma grande bênção. E hoje eu fui convidada para falar dos tijolos do fruto do Espírito. Os frutos do Espírito são virtudes que se manifestam em nosso caráter quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós. É muito importante que tenhamos em nós essa colocação, que o Espírito Santo trabalhe em nós. Participando cada dia das ministrações deste tempo, fiquei realmente preocupada no que ministrar a vocês depois de tantas revelações e tantos ensinos maravilhosos. Estamos falando de um templo, de uma obra que está sendo edificada. Nossa vida, assim como um edifício, tem que ter todo o cuidado, todos os cuidados dados pelo arquiteto. Produtos de boa qualidade, produtos, na verdade, de excelente qualidade. Um produto, ele não pode substituir outro produto. Tem que ser de boa qualidade. Então, uma não substitui a outra em todas as orientações que o arquiteto tem trazido para nós, ou tem trazido para aqueles que estão construindo o templo. Tem que ser exata no que faz. Amém? Então, uma observação muito importante é que está lá em Colossenses 3,14, diz assim, vamos ler, se você tem a sua Bíblia aí, pode abrir. Colossenses 3,14 diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é o fruto supremo que permeia e une todos os outros frutos do Espírito. Amados, é tremendo isso, é perfeito, maravilhoso. Se nós formos ao dicionário, nós vamos perceber, ver o que significa realmente permeia. Permeia vem do verbo permear, o mesmo que atravessa, ou seja, atravessar, furar, cruzar, passar, penetrar, percorrer, transpassar, é aquilo que transpõe, que traspassa. Amado, o que está dizendo aqui em Colossenses, está dizendo, sem amor, o amor de Deus, é impossível um templo se manter firme. Vamos ver bem o que nós estamos falando a respeito de uma construção de um templo. Então vamos observar que se alguém fizer um trabalho quando estiver fazendo um edifício, construindo um edifício, relaxadamente, mais cedo ou com produtos de má qualidade, mais cedo ou mais tarde, esse edifício vai se romper e vai desmoronar. Por quê? Porque faltou algo muito importante: o amor por aquilo que se está fazendo, o amor pela edificação do templo, como deveria ter sido feita. Em Gálatas 5, 22 e 23, que é o tema, na realidade, desta palavra, diz assim: mas o fruto do Espírito. Então é interessante e é bom lembrar de algo muito importante que está escrito aqui. Aqui não está dizendo os frutos do Espírito, mas está dizendo assim, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Então nós vemos o quê? Que neste fruto que nós estamos vendo aqui, né? Ou muitos dizem os frutos do Espírito são resultado de uma vida transformada pelo Espírito Santo que reflete o caráter de Cristo. Eu quero dizer algo importante que no meu pensar ou no meu ver, né? É que na verdade está falando em Gálatas que o fruto do Espírito, ele tem essas 9 virtudes que estão onde? No Espírito Santo de Deus. São verdadeiramente as virtudes de Deus, que é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então nós vemos que neste fruto tem essas 9 virtudes, vamos chamar de virtudes, 9 virtudes em que nós vamos ver que isso só pode ser resultado de uma vida transformada pelo Espírito Santo, que vai ser refletida no caráter de um cristão. Em Mateus 7,17, diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim produz frutos maus. Então nós vemos o quê? Que frutos é o que o Espírito Santo vai produzir em nós à medida que nós nos enchemos com o Espírito Santo. Então, frutos, na realidade, o frutos não é a obra, não. É tudo, aliás, virtudes produzidas pelo Espírito Santo, né? As obras, na verdade, é tudo que fazemos para Deus. Obras é tudo que nós fazemos no serviço do Senhor, na obra do Senhor, fazendo para agradar ao Senhor. Mas, na verdade, Deus é que vai produzir em nós, através do Espírito Santo, as virtudes, né? Então, o que nós vemos? Obras é tudo que nós fazemos para Deus. Frutos é as virtudes de Deus que vai produzir em nós através do Espírito Santo. Então, devemos cultivar, né, essas virtudes em nós, do Espírito Santo em nossas vidas, buscando crescer em santidade, refletir o caráter de Cristo e em tudo que nós fazemos. Precisamos entender que este fruto estava no próprio Senhor Jesus. E Ele mesmo nos entregou o fruto do Espírito Santo, né? Então, existe aí a manifestação dos frutos do Espírito, então, na vida do cristão. E essa manifestação faz parte da promessa de Deus, quando nós temos o novo nascimento em Cristo Jesus. Uma vida pelo Espírito Santo, onde Ele ministra sobre o cristão diariamente, sobre nós mesmos. Ele mesmo ministra, o Espírito Santo ministra em nós todos os dias virtudes que fazem parte dele mesmo. Amados, você pode imaginar que tremendo que é isso, que poderoso que é isso? Nós podemos e devemos viver segundo a direção do Espírito Santo. Então, para nós que entregamos a nossa vida para Jesus, antes nós tínhamos em nós o quê? As obras da carne. Nós vivíamos na carne, estávamos fadados a viver na carne, não tínhamos opção, nós tínhamos a obra que foi entregue, de certa forma, por Adão após o pecado, né? Então, nós tínhamos estávamos fadados com isso, ou estão presos nisso, né? Pelo pecado de Adão. Mas
Nós temos agora que entregamos a nossa vida para Jesus, que conhecemos Jesus, conhecemos o seu sacrifício. Nós temos em nós, devemos cultivar em nós um novo estilo de vida, um estilo de vida completamente novo, algo tremendamente poderoso, empolgante, onde não apenas nós, mas todos os que estão ao nosso redor podem experimentar. Amados, sabendo disso, vivendo isso todos os dias, nós vemos o quê? Que é tremendo conhecer a obra de Deus na nossa vida. É tremendo saber o que Deus tem para nós. É muito poderoso. Em Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo nos afirma que não precisamos mais viver segundo as obras da carne, ou seja, não é os frutos da carne, mas as obras da carne, mas sim sermos guiados pelo Espírito, que nos capacitará com o seu poder e gerará em nós frutos, ou seja, virtudes maravilhosas espirituais. Amém? Então, partindo deste princípio que nós estamos vendo aqui, nós saberemos que devemos ter conhecimento do Espírito Santo em nós. Não é possível ao ser humano produzir frutos do Espírito por si mesmo, apenas com a presença do Espírito Santo na vida de um servo de Jesus, daquele que anda em Cristo, é capaz de produzir essas virtudes. Amém? De maneira que, resumida estes frutos, ou seja, resumindo tudo isso, os frutos são a manifestação, amados irmãos, olha que tremendo, é a manifestação da vida de Jesus em nós. Ele mesmo em nós, o Espírito Santo, a Trindade não se separa. E se nós temos o Espírito Santo, Jesus está conosco e Deus está conosco, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós vamos ver agora, começando falando sobre cada uma dessas virtudes. Podemos ver e falar, o primeiro deles que está ali em Gálatas é o amor. O amor é tremendo e nós praticamente conhecemos somente o amor carnal. Um amor que nós pensamos que amamos, mas é um amor que passa, é um amor que qualquer ofensa ela vai embora, não tem mais este amor, passou tudo isso. É um amor que não é fraterno, é de amigo, pela carne, um amor que podemos chamar, que muitas vezes é conhecido como amor, mas é apenas uma paixão, quando se torna um amor conjugal ou coisa assim, às vezes é apenas uma paixão. Mas este amor que o apóstolo Paulo fala aqui é o amor de Deus, é o amor ágape, um amor que não espera nada em troca. É um amor incondicional e esse é o amor de Deus, é o amor que nós precisamos na nossa vida para que todos as outras virtudes que ali estão, possa vir ser agregada em nós e nos fortalecer poderosamente naquilo que precisamos. Nós estamos falando de tijolos. E os tijolos de um edifício, eles são colocados um em cima do outro, e por outro, e assim por diante. Entre cada tijolo existe uma massa, e essa massa é que vai dar o quê? A liga entre um tijolo e outro. É ela que vai estar ali permeando os tijolos à medida que eles vão sendo colocados. E no final de tudo isso, ainda há uma massa quase com os mesmos ingredientes que reveste
todo este edifício que foi construído com estes tijolos, que foram colocados e foram permeados com o amor, que nós lemos lá atrás, um pouquinho antes, a respeito disso. Então, este amor é um amor de Deus. Deus é amor e Ele nos ama como ninguém jamais amou ou irá nos amar. E em Cristo, seu Filho, Ele provou este grande amor. Em Cristo Jesus, entregando o seu próprio Filho, foi a maior expressão de amor desta virtude. Em seguida, nós vamos ainda falar um pouco mais de amor, mas em seguida, nós vamos estar falando da alegria. Essa alegria tremenda que é algo que todos procuram, a alegria que no mundo se fala muito em buscar alegria. Hoje é domingo e as pessoas têm um dia de folga e todos estão em busca do quê? Da alegria. Mas esta alegria, ela não é verdadeira no mundo em que nós temos, no mundo em que nós vivemos. Mas a alegria que o amor, que esse fruto dá para nós, é uma alegria que é uma satisfação profunda, permanente, que ela permanece sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. É uma manifestação deste fruto que faz com que esta alegria no crente esteja ligada em qualquer situação, em qualquer circunstância, pois está segura na confiança de que a soberania de Deus está no controle de todas as coisas. Então, esta alegria que nós vemos lá, a própria palavra de Deus que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amados, vamos entender. Quando nós fala em fruto, nós imaginamos que o fruto, ele é um fruto, tem uma casca, e dentro tem todas as qualidades e os ingredientes que nós precisamos para nos fortalecer. Num fruto nós encontramos vitamina C, nós encontramos vitamina B12, encontramos vitamina B, vitamina A, vitamina C, cálcio, potássio. Num fruto nós encontramos ferro, nós encontramos tudo que nós precisamos para a sobrevivência e para a saúde do nosso corpo. Esse fruto que a palavra de Deus está nos dizendo, esse fruto do Espírito, ele também tem, ele é como se fosse uma casca, e eu quero dizer, nesse fruto, nessa cobertura, eu chamo essa cobertura de amor de Deus, porque é esse amor que guarda todas essas virtudes, todas essas substâncias que vai nos fortalecer espiritualmente, emocionalmente e nos coloca de pé todos os dias. Então, esta alegria que a palavra de Deus diz para a gente, que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E é essa alegria que Deus está dando para nós com este fruto. Quando nós tomamos posse deste fruto, ele vem revestido do amor de Deus e guarda dentro dele essas 9 virtudes. Amém? Então, a terceira virtude que nós encontramos neste fruto, que a palavra de Deus diz, é a paz. Então, nós temos ali também, nós tivemos o tijolo da alegria, que quando colocado o tijolo da alegria com o amor de Deus, ele vai agora receber o tijolo da paz e vai estar ali bem ajustado para que nada se perca e para que não haja um desabamento. Então, a paz é também uma virtude poderosa da graça de Cristo em nós, né?
ela produz em nós tranquilidade, ela traz para a nossa alma a paz, a alegria, a paz que o mundo procura e não encontra em lugar algum. Eles procuram na riqueza, procuram nos prazeres deste mundo. Quando nós vemos estas coisas, chega o fim de semana, quantos lugares com festas que parecem cheia de alegria, mas que na verdade não traz alegria nenhuma, porque esta alegria do mundo, ela se reverte em tristeza, em angústia no dia seguinte. Mas esta paz que Deus está falando, que o fruto do Espírito produz em nós, esta paz é permanente. Pode ser no momento da dificuldade, pode ser na tristeza, na adversidade, na tribulação, no luto, pode ser qualquer situação que está previsto para que nós vivemos, porque nós vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo, mas nós vamos ter todas as condições que o mundo oferece, mas nós que temos a paz do fruto, a paz que excede todo entendimento, é a paz de Deus. Não dá para explicar uma pessoa enferma numa enfermidade transmitindo a paz, uma pessoa na hora do luto transmitindo a paz. É uma segurança poderosa e maravilhosa em nós. Oh, glória a Deus, que nesta noite você possa receber estes tijolos, para que você possa receber a produção desses tijolos na sua vida, em que nós estamos trabalhando nesta noite, que nós estamos trazendo para que possamos entender como é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. A terceira, a quarta, né? A terceira já falamos. O quarto tijolo que nós queremos trazer aqui é a paciência. Quantas vezes as pessoas dizem: Senhor, me dá paciência para me suportar meu marido, me dá paciência para me suportar meu filho, me dá paciência para me fazer isso ou aquilo. Mas muitas vezes nós pedimos até errado, porque quando pedimos paciência, vamos passar por situações para aprendermos, para que o Espírito Santo produza em nós essa virtude da paciência. Amados, é a paciência que se mantém, mesmo diante das constantes provações que nós passamos, das lutas que passamos, mesmo sendo desafiados, mesmo sendo caluniados, mesmo passando por situações que parece que o mundo está em revolução, que tudo vai desmoronar, mas esta paz, ela nos enche de uma forma tão grande, ela não fica, esta paz, ela não produz nós, ou tal, eu quero dizer até mais com mais, ela em nós, ela derruba aquela obra da carne que é vingança, que é revidar o mal com o mal. Esta paz, esta paciência, a paz desta paciência, ela nos leva a crescer a cada dia. E a paciência, ela é boa, suave. Como é bom estar perto de alguém que é paciente, que tem a paciência do Espírito Santo. Esta virtude está dentro deste fruto que Deus está trazendo para nós nesta noite. E a quinta, a amabilidade. Ela está ligada, a amabilidade, ela é ligada ao encorajamento, que o cristão, na participação da vida de um cristão para com o outro, e até mesmo daqueles que não são cristãos. A amabilidade em casa, com nossos familiares. A amabilidade, ela está
ligada à virtude da bondade de Deus conosco. Deus é amor e Ele é bondade para conosco, pois é através do seu Espírito e da sua palavra que nos encoraja, que nos leva sempre a estarmos animados por causa da bondade de Deus, por causa da amabilidade de Deus. Na verdade, nós podemos dizer que a amabilidade, eles têm que estar, o tijolo da amabilidade, o amor de Deus e o tijolo da bondade. Andar juntos, estar juntos, amados. É a prática da bondade e a generosidade. É o mesmo que Deus manifesta em relações, com relação à humanidade. Ele faz isso todos os dias. Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, e esse amor é tão grande, que Ele diz na sua palavra: eis que estarei convosco todos os dias, não te deixarei, não te abandonarei. Que bondade, que maravilha! Ele nos concede uma vida, Ele nos concede a misericórdia, mesmo em nossas transgressões. Às vezes nós estamos irados, nós estamos tristes, angustiados, desanimados. E a palavra de Deus vem a nós: eis que estou convosco, não te deixarei, não te desampararei. E isso nos faz fortalecer, nos levantamos novamente, nos erguemos novamente e partimos. Que bondade! É essa bondade que o fruto quer produzir em nós, que o Espírito Santo quer produzir em nós. É uma bondade que não enxergamos o erro dos outros, mas sim procuramos enxergar as virtudes. E onde há um erro, nós procuramos aqueles que têm essa virtude da bondade, ajudar a erguer aqueles que estão caindo. Podemos interpretar a bondade como a graça de Deus para conosco, dando o que é bom a alguém que não merecia, alguém que merecia o mal. Assim é conosco. Nós merecíamos o inferno, mas, no entanto, Deus nos deu a graça da salvação. Juntamente com esses tijolos que nós já falamos, cada um deles, agora o sétimo, que é a fidelidade. Como é difícil nesta terra, como as pessoas procuram por pessoas fiéis. No casamento, a fidelidade, muitas vezes ela é quebrada, a maioria das vezes ela é quebrada pela mentira, pela rebeldia da casa, do lar. Como a fidelidade é uma virtude importante e ela está dentro deste fruto do Espírito Santo. A fidelidade faz com que nós nos sentimos confiáveis. Como é bom estar com alguém que você sabe que você pode confiar, que você pode estar tranquila no que você faz, que você não precisa ficar pisando em ovos com medo que aquela pessoa vai interpretar algo errado. Mas você sabe que ali a pessoa pode ser você pode ter confiança. E o mais importante de tudo é que nós precisamos sentir que somos confiáveis, que as pessoas podem confiar em nós, porque nós temos o fruto do Espírito. Um bom exemplo disso nós vemos lá em Lucas, do servo fiel. Mas, amados irmãos, se nós procuramos na palavra de Deus, nós vamos encontrar muitos exemplos, né, de infidelidade, mas também de fidelidade. Então, amados irmãos, que essa virtude do Espírito Santo possa ser produzida em nós, né? E o oitavo não quero me alongar muito, então estou procurando ser mais rápido. E o oitavo essa virtude do fruto, que o fruto produz em nós, que o Espírito Santo produz em nós, né? A mansidão.
a mansidão, alguém se submete à palavra de Deus, né? E encontra nela a disciplina, o amor. A mansidão é aquele que não se irrita, mas que está sempre pronto a ajudar, a servir. Oh, como é bom andar com alguém que não se rebela, que não se exalta, que não perde a paciência por qualquer coisa, ou seja, aquele que às vezes nós falamos que tem o pavio curto e explode. Então, amados irmãos, nós em Cristo Jesus, nós não temos que ter pavio. Nós temos que ter mansidão, temos que ter disciplina, temos que exercer o papel na nossa vida do amor, da graça, da fidelidade, da paz. Amado, e por último, dessas virtudes que o fruto do Espírito produz em nós, é o domínio próprio. Ah, como é importante o domínio próprio. Este fruto está diretamente ligado a pessoas que não cedem aos seus impulsos carnais. Ou como é terrível quando você não resiste os impulsos carnais. Isso leva a tantas desgraças, a tantas situações difíceis para você mesmo, para o cristão, aquele que não tem domínio sobre o seu corpo. Ah, se perde por qualquer coisa, se perde por uma palavra vã, por um engano, se perde porque não ouve e não dá direito ao Espírito Santo de agir. Sem o Espírito Santo, amados irmãos, não conseguimos desenvolver esta habilidade em nós do domínio próprio. Domínio próprio, falta de domínio próprio. Quantas pessoas estão na prisão por falta de domínio próprio? Quantas mães estão sem seus filhos, sem seus maridos por falta do domínio próprio? Porque não tem a força para resistir o mal. Então vem a vingança, vem uma conduta desonesta, porque não tem o domínio próprio. E somente no Espírito Santo conseguimos desenvolver esta virtude em nós. O fruto do Espírito se manifesta na vida dos cristãos após o genuíno nascimento. Aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. É necessário um novo nascimento para que possamos viver os dons, ou seja, os dons não, nós precisamos viver o fruto do Espírito Santo. Por isso somos chamados a viver pela direção do Espírito e não mais da carne. Porque as obras da carne, amados irmãos, ela só pode ser combatida com o fruto do Espírito Santo. E para isso nós precisamos buscar estar cheio do Espírito Santo, nos enchermos com ele, nos revestirmos com o Espírito Santo. Eu podia pegar muitos versículos hoje aqui para levarmos tempo, mas é importante que você leve no seu coração neste dia esta palavra, nesse 35º dia do jejum. Você que chegou até aqui, você resistiu, você já tem em você o fruto do Espírito, e ele está produzindo nesses 40 dias essas virtudes em nós. Isso é tremendo. Para isso nós precisamos buscar estar revestidos poderosamente com o Espírito Santo, andar no Espírito e não mais na carne. Muitas vezes nós falamos isso e podemos olhar para um edifício que foi feito, no princípio você olha para ele, está sendo edificado, você vê tantos materiais, tijolos, cimentos, pedra, ferro, você vê tudo aquilo, uma coisa horrível que não dá para saber como vai ficar, mas depois de tudo aquilo feito com um revestimento, você vai ver que belo edifício é aquele.
Amado, as nossas vestiduras, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, precisa ser revestido com o Espírito Santo, para que possamos produzir, para que não nós, mas o Espírito Santo tenha liberdade de produzir em nós estas virtudes, para que quando as pessoas olhem para nós, reconheçam que somos verdadeiramente o templo de Deus, que em nós habita Jesus Cristo, e que possamos dizer: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Oh, amados irmãos, recebe esta palavra e agora você possa trocar as obras da carne por cada um destes tijolos do Espírito, para que você possa crescer, para que você possa, desta forma, agradar a Deus. Porque Ele nos ama como somos, mas nós não podemos continuar como somos. Nós temos que ser transformados para que possamos ter um novo tempo, sermos uma nova criatura. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é tempo de nos renovar, é tempo de nos renovar no Espírito e andar no Espírito, andar conforme Ele nos ensinou para andar. Que estas obras, ou seja, da carne, que são manifestações da natureza pecaminosa, herança de Adão, mas que todos os seres que estavam, como eu já disse no princípio, contaminados com isso, ou seja, mesmo escravizados nisso, possam a viver sob um jugo terrível, né, das obras da carne. Porque nós não tínhamos opções. Ninguém é capaz de vencer as obras da carne, ou seja, os desejos carnais são muito fortes em nós por causa do pecado. Mas tudo isso, amados irmãos, mudou após a vinda de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, na verdade, quando Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ali Ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos libertos destas obras da carne e que nós fôssemos livres de todo pecado. Precioso sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos deu a possibilidade de viver uma nova vida, agora guiada pelo Espírito Santo. Sendo assim, meus amados, aqueles que estão verdadeiramente em Cristo não estão condenados a uma vida dominada pelo pecado. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos capacitados a viver cheios do Espírito Santo. Nada de uma vida dominada pelo ódio, pela tristeza, pelas guerras, pela maldade, pela traição, pelo estresse, pela agressividade, pela libertinagem deste mundo. Embora muitos hoje que se dizem cristãos não acreditem e tenham uma vida acostumada a uma vida dominada ainda pelas obras da carne. Ainda continua com seu palavreado imoral, com as suas vestimentas que não agrada a Deus, chamando a intenção, ainda que muitos adoram o seu próprio corpo, ainda que muitos deixam de lado o poder e o amor de Deus para adorar a si mesmo, para cultuar a si mesmo. Nós temos uma promessa real e nós podemos pegar, nós podemos viver e uma vida abundante, nós podemos ter uma vida poderosa no Espírito Santo de Deus. Oh, amado, o Espírito Santo deseja produzir em nós diariamente amor, alegria, paz, bondade, fidelidade,
paciência, mansidão e domínio próprio. Amados, esta é a palavra que eu tenho para você nesta noite. Oremos agora, você que está recebendo esta palavra. Oremos agora para que o Espírito Santo possa produzir em nós estas virtudes poderosas. Glorioso Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da Tua face, Pai amado, em nome de Jesus nos chegamos a Ti, Senhor, para pedir, Senhor, perdão, Senhor, pelo tempo que andamos, Pai, nas obras da carne, Pai. Pedimos perdão, Senhor, que mesmo tendo conhecido a Tua palavra, mesmo sendo conhecedores de Jesus Cristo, do sacrifício poderoso feito na cruz do Calvário, mesmo conhecendo e sabendo da sua ressurreição, que hoje ele está sentado ao lado direito de Deus Pai, como nosso advogado, é a ele que agora, Pai, eu peço que ele divulgue a nossa causa diante do Senhor, que nos perdoe o tempo que andamos nas obras da carne, mas que hoje, Senhor, recebemos desta palavra poderosa, estes tijolos poderosos do fruto do Teu Espírito, que possamos ser, Senhor, cheio do Espírito Santo, que possamos permitir que o Espírito Santo produza em nós essas virtudes, porque com elas, e com elas não há lei que seja contra, Pai. Oh, Pai, não precisamos, porque ela é poderosa, ela é maravilhosa, é o Senhor vivendo em nós. Ó Deus poderoso e santo, que possamos estar abertos para receber a produção destes frutos, dessas qualidades em nós, Pai. E através do fruto do Espírito, que sejamos envolvidos, Pai, revestidos, Pai, do Teu amor, porque somente com o Teu amor podemos, Senhor, manter em nós estas qualidades do fruto. Pai, as obras da carne, ela não tem semente, é obra. Mas o fruto, Pai, tem semente. E a semente vai nascer em algum lugar. E esta semente vai dar frutos. E estes frutos vão dar frutos e vão caminhar e encher a terra. Pai, que maravilhoso é saber, Senhor, que podemos ter em nós todas estas sementes, Pai, do fruto do Espírito. Pai, te peço que abençoe cada um, Senhor, com esta palavra, que Teu Espírito Santo possa acrescentar a cada um aquilo, Senhor, que eu não soube transmitir, que nos abençoe, que nos guarde e que nos dê, Senhor, dias poderosos e que Teu propósito, Senhor, se cumpra em nós, em nome de Jesus. Agradeço a todos e peço que possamos ir até o fim desses 40 dias, recebendo cada palavra e que possamos crescer, que possamos andar no Espírito Santo e um grande avivamento vai vir sobre nós e vai começar em nós. Em nome de Jesus, tenha dias maravilhosos. Amém? Deus os abençoe. Amém?